A história começa com o fato de que o personagem principal não entende o que aconteceu com ele, pois ele realmente não consegue nem mover o corpo. Havia uma bela mulher parada na frente dele, e imediatamente ele viu suas próprias características. Ele ainda não tinha um nome, e seu gênero era masculino, assim como o primeiro nível. Ele ficou muito surpreso por não ter nada e realmente não entender o que aconteceu com ele. Mas, como podemos ver, ele renasceu como uma criança. Ele podia ver com seus próprios olhos o quarto em que estava. Parecia luxuoso. E então ele percebeu: será que essa beleza realmente é minha mãe? Não, minha mãe era uma mulher mais cheinha, uma velha irritante. Neste ponto, aparentemente, seu pai disse que o rapaz é todo parecido com a mãe. E a garota respondeu que os lábios dele são iguais aos do pai. Então o pai dele o chamou de Sua Alteza. O rapaz ficou chocado desde o início, e então ouviu que lhe deram um nome, Noah. O recém-nascido Noah percebe que seu nome e a descrição mudaram. Os súditos perguntaram ao chefe de estado qual seria o status social de Noah-sama. Disseram a ele que seria o mesmo que as outras crianças, o príncipe imperial. Eles perceberam que sua característica distintiva era a água, e, sendo assim, ele deveria se tornar o padroeiro de armeria. Noah pensou: meu status ainda está mudando. Noah Arerato, o 13º príncipe imperial do império. O príncipe imperial. Água e mais S. O que quer dizer isso? O que isso significa? De repente, todos começaram a gritar que ele tinha uma classificação de água SS, e isso logo após o seu nascimento. Todos os súditos ficaram realmente surpresos com uma classificação tão alta desde o nascimento. Aparentemente, as pessoas também veem suas características, gritavam que isso era inacreditável, mas diziam que isso era o que se esperaria de um filho do imperador. Todos começaram a se alegrar com o nascimento do dono de habilidades incríveis. Noah percebeu que renasceu de um menino de vila para um nobre. Alguns anos depois, em um dia ensolarado, Noah se levantou da cama e os criados começaram a trocar suas roupas. Ele já era bastante adulto. Noah começou dizendo de manhã: assim que eu me levanto, as criadas trocam minhas roupas todos os dias. Uma vez um jovem ordinário da vila. Ele se tornou um príncipe imperial. Agora eu moro nesta enorme mansão que faz fronteira com o Palácio Real. Armeria se tornou um feudo para muitos que vêm do clã da água. Em 6 anos, ele aprendeu algo, a saber, a classificação SS que todos podem ver nele. Parece ser I mais S, e provavelmente essa classificação muda dependendo de quantos subordinados estão ao seu lado. E mesmo agora, com algumas dezenas de criadas ao seu lado, os fundamentos de sua força se sobrepõem. Em outras palavras, se ele aumentasse o número de subordinados, ele definitivamente se tornaria mais forte. Antes de sua reencarnação, seu nível máximo era 8, mas agora se tornou infinito, o que pode indicar que agora ele não tem limite para o crescimento de suas habilidades. Naquela época, as criadas já tinham vestido completamente Noah e disseram que a troca estava terminada, e a segunda criada notou que ele parecia muito viril hoje. Noah apenas assentiu, e assim que Noah os deixou, começaram a sussurrar entre si. Uma delas disse que Noah-sama é incrível, então me conte. A segunda respondeu que geralmente crianças dessa idade não fazem nada além de brincar, mas ele sempre se comporta calmamente. Provavelmente, isso é chamado de caráter inerente ao monarca enquanto tomava o café da manhã. Noah continuou dizendo que o príncipe imperial tem muitas restrições diferentes, e ainda mais aos 6 anos, ele provavelmente não pode fazer nada. A criada se virou para ele, dizendo que o príncipe herdeiro e o 4º príncipe imperial queriam vê-lo. E assim que ele terminou uma boa refeição, saiu. Eles iriam juntos porque ela recebeu ordens para acompanhá-lo. Noah se levantou antes de terminar de comer e disse que deveriam ir agora. Chegaram até eles muito rapidamente. Uma vez dentro, Noah se ajoelhou na frente deles e lhes desejou bom dia. O 2º príncipe herdeiro do trono, Albert Errato, disse que ele finalmente chegou. O 4º príncipe imperial, Enherarata, também disse que não deveriam ser tratados com tanto respeito, então ofereceu-se para sentar com eles. Albert notou que Noah era tão educado quanto sempre. Que cara inteligente! Albert também tem certeza de que ele se tornará um famoso primeiro-ministro no futuro. Noah disse que tentaria alcançar isso e então perguntou por que o haviam chamado. Albert disse que tinha preparado um presente para ele e mandou trazê-lo. Um criado entrou com um baú enorme, seu rosto mostrando que era muito pesado de carregar, e suas pernas tremiam. O suor pingava de seu rosto. Noah percebeu imediatamente, e seus irmãos apenas o encararam. Depois de colocar o baú no chão, disseram a Noah para abri-lo. Ao abrir o baú, havia uma espada negra que emanava uma energia estranha. Noah ficou muito surpreso com essa espada. E Albert disse que ele podia devolvê-la porque era um presente. Ao pegá-la, Noah sentiu algo estranho. Os irmãos estavam se divertindo, dizendo que isso era esperado. Noah ficou um pouco animado e perguntou o que estava acontecendo. Albert explicou que o nome dessa espada é Leviathan, também conhecida como a espada demoníaca da água.
Antes de você pegá-la, cerca de 100 pessoas morreram no passado. Noah ficou chocado com essas palavras e estava pensando em jogar o presente do imperador fora. Mas Henry disse que ele não tinha com que se preocupar, porque no momento em que ele não a segurasse, estava amaldiçoado até a morte. Albert perguntou se Noah era classificado como Água SS e Henry disse que era uma espada demoníaca que até pessoas classificadas como S podiam manejar. E ele estava apenas curioso para saber o que aconteceria com alguém classificado como SS. Noah fica horrorizado porque sabia que lhe deram para segurar apenas porque era interessante. Albert disse que a maioria das pessoas nem consegue segurar uma caixa de espadas e perguntou ao criado que estava carregando a caixa. O criado respondeu com voz trêmula que enquanto a carregava, sentiu como se todo o seu corpo estivesse congelando. E era muito doloroso, como uma picada de agulha. Albert apenas riu e disse que já viu muitas coisas incríveis em sua época, e depois se desculpou com Noah por incomodá-lo tão cedo pela manhã. A noite chegou e vemos Noah se lavando no banheiro, e a criada o lava, mas era evidente pelo rosto dela que algo a estava incomodando. Então, o herói perguntou o que aconteceu com ela, porque ela não parecia bem. Sawyer respondeu que estava tudo bem, porque ele não precisava ouvir isso. Noah tentou persuadi-la, mas Zoe não ia contar a ele o que era, então ela inventou desculpas, como se ele tivesse um momento livre. Noah decidiu que precisava perguntar a ela, então persistiu. Zoe finalmente decidiu perguntar se ela poderia poupar algum tempo. Foi quando Noah perguntou por que ela queria partir. Zoe disse que a fazenda de seus pais foi levada por uma inundação precoce na primavera, e sua mãe é uma mulher solteira que não pode mais se dar ao luxo de se sustentar, e ela estava pensando em ir para o distrito da Luz Vermelha, a um bordel, e você sabe, vender seus serviços para cuidar de sua mãe. Ok, já chega, me desculpe. Eles se olharam de forma constrangedora, e então Noah se levantou e disse que precisavam trazer a mãe dela para a mansão. E ele pediria a ela para guardar o portão dos fundos, e por esse trabalho ela receberia 10 rins. Zoya ficou chocada com essas palavras, porque nunca tinha ouvido falar de tal trabalho antes, e mais ainda parece para ela que 10 rins é mais do que qualquer pessoa normal ganharia. Noah disse que havia uma casa vazia na extremidade oeste, então ela poderia usá-la com sua mãe. Zoya ficou tão feliz com essas palavras que começou a chorar e agradecer, curvando-se. Enquanto Noah continuava, ele pensava, se descobrir que minha serva, a garota que cortejou o príncipe, está indo para um bordel se vender, o nome do 13 será manchado. Para piorar, o imperador pode até me repreender por minhas ações. E agora que ela é minha criada, ela será minha pelo resto da vida. Ela sairá, me deixará quando morrer ou quando eu a expulsar. Minha serva sairia por algumas dezenas de rins, e ser vendida a um bordel é simplesmente inaceitável para mim. De repente, Dylan se aproximou deles, perguntando se eles tinham ouvido falar sobre a inundação precoce na primavera. Noah perguntou novamente, aquela em Dazo, e imediatamente depois, ordenou a ele que fosse comprar o máximo de terras que pudesse. Dylan ficou surpreso com a sugestão. Noah explicou que após a inundação, haverá muitos comerciantes que, como os pais de Zoe, tentarão destruir suas casas enfraquecidas, então Dylan precisa salvá-los antes que isso aconteça. Dylan não disse nada e bocejou. Noah perguntou se havia algum problema com isso, mas Dylan respondeu felizmente que estava surpreso que quando o mestre Noah encontrou Suor pela primeira vez, ele havia previsto isso com maestria. Noah pensou sobre isso, pois tinha visto muitas coisas assim antes de sua reencarnação. Ao mesmo tempo, Dylan disse que custaria 500 mil vrens para realizar isso. Noah respondeu que daria o dinheiro, então não hesite com esse pedido e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Dylan se curvou e agradeceu, depois saiu da sala. Noah notou que Dylan também era daquela vila. No dia seguinte, Noah visitou seu pai e perguntou por que ele queria vê-lo. O imperador perguntou como ele estava. Noé respondeu que estava tudo bem porque todos os dias ele dá o seu melhor. Ao mesmo tempo, o imperador percebeu que ele havia comprado uma vila inteira. Noé ficou muito preocupado e percebeu que tudo isso havia acontecido há poucos dias e ele havia se esquecido de contar ao pai. O imperador disse para não parecer tão surpreso. Não o chamei aqui para repreendê-lo. Evitei o trabalho de limpar a bagunça causada por uma combinação de desastres naturais e humanos. Como você descobriu sobre isso? Noé respondeu que uma garota desta vila trabalha como empregada na residência do 13º príncipe, e ele ouviu dizer que ela iria se vender para um bordel por causa do desastre. É apenas uma coincidência. O imperador acrescentou que também foi uma bênção, porque se este fosse o domínio de Albert, ele teria sido forçado a verificar a bagunça 3 vezes. O pai elogiou o filho pelo seu bom trabalho, então disse que precisava recompensá-lo e sugeriu que a mesada do 13º príncipe fosse de cerca de 8.000 rands por ano e acrescentou que não era muito para Noé. Mas o próprio Noé refletiu, a renda média anual de um morador de 30 anos na capital é de 120 rens, portanto, não é de forma alguma uma quantia pequena.
Mas, ao mesmo tempo, meu pai decidiu aumentar a mesada em 1000 rens. Noé se curvou e agradeceu ao imperador. O pai se virou para o filho e disse: Noé, muito bem, continue assim. Essas palavras deixaram Noé tão feliz que seus olhos brilharam. Noé decidiu dar um passeio pela capital do Império Mears. É narrado que esta é a cidade mais próspera do país. As pessoas são boas e o dinheiro, tudo se junta nesta cidade. Nela, existe uma vasta gama de coisas para satisfazer os desejos humanos. Noé percebeu que não podia fazer muita coisa com o corpo de uma criança de 6 anos. E lembrou-se que Eunice havia mencionado a cantora do mercado, e decidiu dar uma olhada. Ao entrar na taverna, viu uma menina que cantava lindamente, e lembrou-se que o nome dela era Alice. Seu canto era lindo, e toda a plateia veio para ouvi-la. Noé a ouviu também e pensou: isso é muito bom. A técnica dela ainda está em desenvolvimento, mas vejo que ela canta sério. E sinceramente, tenho certeza que é uma garota séria. De repente, ouvimos mensagens altas pedindo para pararmos. Um grandalhão entrou no bar gritando: por que essa menina está cantando aqui? Ele disse isso de um jeito ruim. Aparentemente, o segurança que pediu para ele parar leva um tapa na cara com toda a força. Este grandalhão grita para a menina: as dívidas do seu pai. Você acha que pode pagá-las para mim dessa forma? A menina parecia muito assustada e disse que estava fazendo isso além do jeito normal. Ele a pegou pela roupa e puxou para si então, com uma voz muito desagradável, disse que ela, como menina, deveria saber que tem um jeito de ganhar dinheiro. E então tirou a língua. Todos os ouvintes ficaram enojados com isso, e a menina tremia de medo. Mas Noé decidiu não se atrasar e chamou esse grandalhão. Ele parecia muito sério. O grandalhão se virou e gritou que a criança precisava dele. É melhor ele ir brincar com a mãe. Aproximando-se dele, Noé disse: artigo 67, artigo 2 do Código Imperial. Diz que nenhum filho deve assumir as dívidas dos pais. É crime forçar uma filha a pagar a dívida do pai vendendo seu corpo. O grandalhão agarrou Noé e começou a bater nele, perguntando o que ele achava que podia fazer. De repente, Noé pegou uma bola e a usou. Era um item mágico de explosão. O raio atingiu-os, e eles caíram e gritaram de dor ao perfurar o ombro. Todos que estavam lá sentados ficaram chocados, e Noé perguntou se o grandalhão queria continuar. Todos ficaram assustados e simplesmente fugiram da taverna. Absolutamente toda a plateia começou a aplaudir, gritando que foi muito legal. Noé se virou para o cara que foi atingido por esses bandidos e disse que se eles voltassem, ele deveria dizer a eles para procurarem Noé. Após dizer isso, ele lhe deu seu cartão de visita. O cara ficou muito surpreso e disse: príncipe. Todos ficaram chocados com tais palavras. Até mesmo a garota ficou muito surpresa. Ninguém conseguia acreditar que era o príncipe. E Noé se ajoelhou na frente dela, levantando o chapéu dela, e disse que aquela música era muito boa. Então ele perguntou a ela quanto ela ganhava por mês. Ela respondeu hesitante que, se incluirmos a conta médica de sua mãe, então são 25 rins. Noé se virou e disse que pagaria ela todo mês, então não se preocupe e continue cantando. Vou dar mais quando você melhorar. Essas palavras fizeram a garotinha tão feliz que ela começou a gritar seus agradecimentos depois dele. Noé pediu para ouvir o resto. Quando terminou de ouvir, saiu à noite para seu palácio. Na entrada, viu os mesmos 3 bandidos rezando. E pensou que esses são os mesmos caras, e esse grandalhão é do chefe, e parece que eles sabem quem é Noé. Uma vez dentro, a criada começou imediatamente a falar sobre as pessoas que estavam do lado de fora. Antes que Noé pudesse terminar, disse a ela para os expulsar, a menos que todos pudessem apenas ter uma audiência com o príncipe só porque queriam. Henry, que ouviu tudo isso, disse que era uma decisão muito boa. Noé notou e ficou feliz com isso, e Henry acrescentou que era muito frívolo aceitar tais pessoas, e isso seria uma desgraça para a reputação da família real. Noé contou a história que aconteceu no bar hoje. Fui ouvir uma garota chamada Alice cantar. E esses caras deveriam cobrar a dívida do pai dela, então eu me intrometi e me livrei deles. Portanto, seria melhor se eles pensassem que eu ainda estava irritado. E não deixe que pensem em mexer com Alice novamente. Henry ficou surpreso com esse raciocínio e disse que ele pensou em tudo. Noé acrescentou que se pensassem que ele os perdoou, eles entrariam em contato com ela novamente. Seu irmão disse que fazia sentido e perguntou a ele por que ela cantava tão bem. Noé ficou tímido e disse que não precisavam perguntar a ele sobre isso. Henry sentou-se em uma cadeira e explicou a situação de hoje, porque ele tinha algo a dizer sobre a espada demoníaca. Noé ficou muito interessado nisso, e Henry disse que essa espada tem sua própria vontade. O herói ficou muito surpreso com essa afirmação. Além disso, Henry explicou que essa espada não fala, mas definitivamente tem uma vontade, e a dificuldade é que essa vontade parece estar enraizada na consciência de hierarquia. Essas palavras confundiram um pouco Noé.
Mas seu irmão o acalmou, dizendo que valia a pena pensar nisso como se fosse um cachorro, e antes que ela começasse a dominá-lo, seria melhor esclarecer quem estava no comando. Afinal, para ambos, seria melhor se ele o obrigasse a ceder. Noah disse que ainda havia muito caminho pela frente, mas então ele pensou imediatamente, talvez devesse tentar. E assim, ele gritou para alguém trazer essa espada demoníaca. Uma criada trouxe uma caixa com uma espada, e Noah disse que estava difícil para ele carregá-la, então ela podia ir descansar. Noah pegou a espada, Henry olhou, e ele sabia que mesmo que seu irmão tivesse dito que estava longe, ele provavelmente faria isso agora. Noah estava preparando a espada e decidiu que agora provaria o que podia fazer. Gotas começaram a aparecer da espada, cada vez mais a cada segundo. Depois de alguns segundos, ele já tinha enormes respingos de água. Noah decidiu fechar os olhos e ouvir a voz interior. A água continuou a fluir. E então Noah cravou uma faca no chão, dizendo que iria provar para todos, quando de repente os jatos de água começaram a ir na direção oposta a Noah. Henry ficou chocado que Noah tinha colocado essa espada no colo, então pediu para ver o status de Noah. Noah ficou muito feliz e antecipou este momento, que seus subordinados não são apenas pessoas. Henry não entende como isso é possível com a idade de 6 anos, e disse, você tem apenas 6 anos, e sua água já é de classificação SSS. Acredito que foi depois que você pegou a espada demoníaca. Noah, segurando a espada nas mãos, diz que aparentemente é. E para ele, suas estatísticas pareciam e mais SS. Ele percebeu que assim como foi dito que se soltasse a espada, a água se tornaria de classificação SS, mas então ele se perguntou e se ele a deixasse como estava. Ao mesmo tempo, perguntou ao irmão se poderia carregar a espada consigo. Henry respondeu que teria que esperar alguns anos, pois sua majestade e seus irmãos eram muito altos, e era óbvio que Noah mesmo seria mais alto. De repente, Noah ficou muito surpreso e disse, exatamente. Henry ficou surpreso com uma decisão tão drástica e perguntou o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Noah disse que queria verificar algo. Pegando a espada nas mãos, deu um suspiro profundo e a espada começou a encolher de tamanho. Seu irmão ficou muito surpreso com isso porque ele conseguiu mudar o tamanho da espada. Noah respondeu que a espada lhe disse como fazer isso. Henry exclamou que isso é inédito. A espada foi isolada e mantida como um tesouro nacional por 200 anos. Você é realmente incrível. Tiro o chapéu para você. Noah disse que agora pode sempre carregar essa espada consigo. Nesse momento, uma criada se aproximou deles e disse que ele havia recebido um convite do terceiro vizir, pois estava hospedando um banquete em sua residência. Noah perguntou a que horas começava. Disseram a ele que dizia que ele poderia ir a qualquer hora. Noah entendeu o que isso significava sobre ser o convidado de honra lá, então o banquete começaria oficialmente quando ele chegasse à residência. E então ele perguntou sobre seu irmão, se ele iria. Henry disse que não gostava de lugares barulhentos. Noah ficou simpático. Em seguida, Henry perguntou se ele estava indo embora. Noah disse que estava indo, e então eles estavam saindo do portão, e ainda havia alguns bandidos deitados na soleira da porta. De repente, o líder deles pula para fora e grita que não aguenta mais, e grita para Noah parar de ser tão arrogante. Ao mesmo tempo, o herói ordenou que ele parasse e aparentemente usou algum tipo de habilidade. De repente, todos começaram a agarrar esse grandalhão e jogá-lo no chão, dizendo para ele se desculpar. Henry perguntou o que ele fez com ele. Noah disse que se desculpou com ele e também testou sua habilidade nele. Henry ficou assustado e disse que a intimidação era forte demais para lidar, e é muito surpreendente que ele possa usar esse tipo de coisa. Somos transportados para o momento em que Noah está andando de carruagem. À medida que se aproximam do portão, eles param e são recebidos por Rei Dash. Bem-vindo, Vossa Alteza Real, Príncipe Noah. Noah agradeceu pelo convite e disse que seria uma noite bastante agradável. Rei Dash começou a conduzir os convidados diretamente para o salão, onde foi aplaudido por uma enorme multidão de pessoas. Todos estavam em trajes elegantes, todos falavam apenas sobre ele. O 13º tinha chegado, que tinha uma aparência tão digna, apesar de ser tão jovem. E Educo perguntou a Noah se esse item estava em seu cinto, se estava com ele da última vez que se encontraram. Noah revelou que era um presente da Alteza do Príncipe Herdeiro, uma espada conhecida como Leviata. Educo ficou muito surpreso com o nome da espada, tanto que começou a gritar, Leviata. Ou seja, aquele demônio, um tesouro nacional, da Alteza do Príncipe Herdeiro. Falando nisso, a propriedade do 13º príncipe está localizada em Almeran. Eu nunca pensei que veria um tesouro nacional. Pelas telas, ficava claro que Rei Dash sabia que era uma espada demoníaca. De repente, alguém da multidão decidiu se destacar e gritou que essa espada era apenas um brinquedo e, de qualquer forma, era falsa. Noah decidiu ver quem era tão esperto e gritou, há uma garota ali parada com um olhar altivo. Ao mesmo tempo, Noah decidiu pensar no que deveria fazer. De repente, os rostos de todos mudaram e começaram a sufocar.
Absolutamente todos. Essa espada estava furiosa, e Noah disse estrangulamento. Todos os clientes começaram a sufocar e ficaram muito assustados, mas Noah percebeu um deles. E pensou, talvez sentar seria mais apropriado. Nunca pensei que Leviathan ficaria tão irritado a ponto de liberar tanto intento assassino. Riada começou a exclamar felizmente que isso era muito surpreendente, mas era esperado para o príncipe. Então ele disse que agora todos sentiam a mesma morte. E isso é apenas uma gota do poder do Tesouro Nacional. E a grandeza do 13º príncipe que pode controlar esse poder avassalador, todas as pessoas ficaram assustadas. Mas eles fingiram rir e começaram a aplaudir, dizendo que era incrível e que ele tinha tanto poder com uma idade tão jovem. Todos mais ou menos se acalmaram e, após o incidente, houve um simples cumprimento aos aristocratas comuns da alta classe. Ninguém percebeu que dois deles eram diferentes de todos os outros. O cara diz, prazer em conhecê-lo, Alteza, meu nome é Byron Allen. Esta é minha filha Cindy. Por favor, permita-nos conhecê-lo melhor. Ao mesmo tempo, Noah perguntou se essa garota era uma filha adotiva. Heiduque perguntou surpreso como ele poderia saber disso. Noah respondeu que não sabia, mas simplesmente entendeu por algumas observações. Heiduque continuou a admirá-lo e pediu para ele contar como poderia fazer isso no futuro. Mas Noah pensou nisso e disse a Byron, você é da 2ª ou 3ª geração, certo? Byron disse que sim. Noah disse que a maneira como Byron se comporta é semelhante àqueles que nasceram na classe alta, mas aqui está uma garota, ela não tem tudo isso. É narrado em nome de Noah que ele tem memórias de uma vida passada e percebe a diferença em como uma pessoa se comporta da classe alta para a classe baixa. Heidash novamente grita surpresa que está impressionado com a perspicácia do príncipe. Noah decidiu finalmente mostrar todas as cartas e disse que essa criança que Byron adotou, ela era uma prisioneira. Byron e a garota ficam muito surpresos que Noah poderia entender tudo isso, mas para ele foi fácil. Afinal, ele entendia tudo em seus olhos, como uma pessoa que uma vez caiu em um lugar estranho tem um olhar inquisitivo estranho. Ao mesmo tempo, Byron explicou que comprou essa garota de um traficante de pessoas, mas ela era diferente de todas as outras, porque era muito inteligente. Então ele a adotou e a ensinou muito. Noah ficou muito feliz e disse que gostava desse tipo de coisa. Byron e a garota ficaram muito surpresos. Ao mesmo tempo, Noah acrescentou que na próxima vez, os convidaria para sua mansão, porque queria saber mais sobre essa garota. Byron ficou feliz e disse que ficaria feliz em ir. Heidash notou que Noah enxergou através dele, o que foi impressionante. Noah respondeu que além de tudo isso, sabia que havia outra razão pela qual ela não era sua filha biológica. Afinal, quando usou a intimidação, a reação dela foi interessante. Ela ficou na frente de Byron para protegê-lo. Mas geralmente, ao contrário, uma garota da idade dela é protegida. Ao mesmo tempo, Heidash respondeu, entendido. Você percebeu isso desde o início, e provavelmente tem uma ampla gama de pensamentos. Estou realmente impressionado. Era de manhã, e Noah já estava em seu castelo. Zoya, dirigindo-se a ele, disse que o terceiro vizir havia enviado um sinal de gratidão e o que ele faria com isso. O herói entendeu que essa gratidão deveria ter sido por comparecer a esta noite. É também uma das bases das relações aristocráticas. E depois desses pensamentos, ele respondeu que ela deveria aceitar esse sinal de gratidão. Noah continuou pensando nos próprios negócios, e agora que havia forçado essa espada demoníaca a se submeter a ele, não seria legal depender apenas da intimidação. Ele acredita que precisa ser capaz de empunhar a espada sozinho, caso contrário, parecerá ruim para ele. A espada piscou, Noah percebeu, e perguntou se ela estava animada. Zoya perguntou por quê. Noah ficou um pouco surpreso, e pensou em algo interessante. Zoya perguntou sobre o que ele estava pensando, mas o herói disse que ela apenas esperasse e observasse. Eles foram a um jardim próximo. Ele entendeu que sua força e velocidade estavam em níveis muito baixos, então ele não poderia derrubar essa árvore com eles. E logo após esse pensamento, ele atacou, e um golpe de tamanha força foi capaz de cortar a árvore ao meio. Ela caiu, e Zoe ficou chocada que Noah foi capaz de cortar uma árvore tão grande sem nenhum esforço. Noah disse que isso não pode ser feito apenas pela força bruta. Narrado em nome de Noah, esses são os movimentos dos antigos donos de Leviathan. Após estudá-los, fui capaz de cortar a árvore. A própria espada me contou sobre isso. Acho que isso vai me fazer parecer bem por um tempo. Então Noah começou a pensar novamente, e assim perguntou a ele sobre o que estava pensando. Noah tirou uma ferramenta mágica e perguntou a ela se ela sabia o que era. Sawyer respondeu que era uma ferramenta mágica conhecida como Splash, usada para ativar a magia. Noah explicou que aparentemente a espada pode fazer a mesma coisa, mas não consumirá poder mágico, só pode ser usada uma vez por hora. Noah parecia muito curioso, então Zoe disse que ele deveria experimentar. Noah balançou sua espada, e Zoe pôde perceber que o garoto estava extremamente agitado. A espada começou a se carregar com uma habilidade, e então Noah começou a bater com ela.
e antes de aterrissar, a espada começou a brilhar ainda mais do que o normal. Noah ficou muito surpreso com isso. A espada já estava acesa e fez um flash muito brilhante que cegou o herói. O flash continuou por um tempo, e de repente nos mostraram em comparação com a mansão de Noah. E era incrivelmente enorme. Não era apenas um flash, mas também enviou uma forte rajada de vento que derrubou a árvore, mas também Zoe. Noah ficou completamente chocado e apenas assistiu a tudo. De repente, o céu começou a pingar. Provavelmente era o poder da água. Uma chuva leve começou a cair na área. O buraco dessa habilidade era de profundidade desconhecida. Zoe estava muito surpresa e não conseguia dizer uma palavra, mas então ela disse que era inacreditável. Noah disse que conseguiu mudar de curso, mas não conseguia ver o fundo de jeito nenhum. Olhando para sua espada, disse a ele que era realmente muito perigosa. Voltamos ao banheiro de Noah, onde as criadas o estão lavando, e Zoe diz que Noah sujou na última prática, e ela sente muito. A segunda criada perguntou se havia outros lugares onde ainda havia sujeira. Noah apenas disse que estava tudo bem. 4 criadas estavam lavando o príncipe. Noah saiu do banheiro e foi informado de que tinha um novo visitante. Noah recebeu uma carta dizendo que era Murray, o governador da terra de Aljoi. Quando Noah saiu para vê-lo, percebeu que seu território havia começado a crescer. O homem que veio vê-lo parecia bastante triste. Ele se ajoelhou, se apresentou e pediu desculpas por ser uma distração. Noah disse a ele para se sentar. Enquanto se sentavam, Noah perguntou ao homem se era a segunda vez que se viam. Murray respondeu que sim. A primeira vez foi há 1 ano e meio. E ele deu as boas-vindas a Sua Majestade como governador. Ao mesmo tempo, Noah perguntou sobre a ordem de Sua Majestade, porque ele foi informado para mudar para o método hidropônico na terra de Aljoi. Murray começou a ficar um pouco preocupado e triste, e então respondeu que era verdade. Narra-se que há terras de Kajoi, Kajoi em si, e todas essas terras na margem de um grande rio. Kajoi tem terras férteis adequadas para um celeiro, mas às vezes ocorrem inundações, levando a desastres. A ideia de Sua Majestade é eliminar problemas e criar um celeiro estável. Para isso, Murray foi nomeado governador. Murray é de Almeria, que é lar do clã da água. Noah perguntou se tudo estava indo bem. Murray respondeu com uma voz frustrada que o orçamento deles estava sendo cortado e não havia trabalhadores suficientes. O herói respondeu que não entendia o que estava sendo dito, porque Sua Majestade não deu tal ordem. Pelo tom de Noah, ficou claro que ele não estava feliz com a situação. Ao mesmo tempo, Murray perguntou se era o caso, porque o Departamento do Tesouro. Noah imediatamente se levantou de trás de sua cadeira e começou a sair. Murray não sabia para onde ele estava indo, mas Noah disse a ele para segui-lo. Eles já tinham chegado ao palácio do ministro das Finanças. A mansão era muito grande e pitoresca. O interior da casa também era lindamente pintado. Murray estava de joelhos, e Noah estava sentado em uma cadeira diretamente na frente do secretário do Tesouro, Maeve Rick. Maeve, sorvendo algo, disse que essa visita foi bastante repentina e perguntou qual era o propósito da visita. Noah respondeu que tinha ouvido de Murray que estavam cortando o orçamento. Maeve disse que ele não precisava se preocupar com essas coisas. Noah disse para explicar o que estava acontecendo. Maeve não sabia o que dizer e inventou sua própria resposta conforme ia. E então ele disse que havia uma razão muito boa para isso. Noah respondeu que se ele ia dizer que ele era uma criança que não entendia nada, era melhor nem abrir a boca. Maeve provavelmente queria dizer isso, mas então olhou diretamente nos olhos de Noah e fingiu ser um santo, e depois disse que, claro, ele não faria coisas tão ignorantes. Ao mesmo tempo, Noah pediu a ele que se explicasse. Maeve, ainda comendo sua comida, disse que no ano passado, Aljoi foi atingido por uma enchente. Noah se virou para Murray e perguntou se isso era verdade. Murray afirmativamente balançou a cabeça, então Noah perguntou o que aconteceu em seguida. Maeve começou a mentir, porque inventou essa história na hora, mas disse que naquele momento, Sua Majestade emitiu um decreto para retirar o imposto das terras de Aljoi por 1 ano inteiro. Murray entende que esta é uma história completamente nova. Noah disse, certo. Maeve apenas suspirou e disse que existe um imposto flutuante, e o Ministério das Finanças acredita que pode ser utilizado. Murray estava começando a ficar um pouco preocupado, e podia ouvir o tom muito irritado de Noah quando ele perguntou se ele entendia. Você está brincando comigo? Maeve ficou assustado e gritou que de jeito nenhum. E então Noah perguntou novamente que, após a enchente, Sua Majestade isentou os impostos porque eles não podem ser removidos por algum motivo. Murray viu esperança nele, mas Maeve não estava feliz. Noah acrescentou que foi apenas um favor, mas o problema principal aqui era porque eles não informaram exatamente quem eles pensavam que ele era. Maeve simplesmente deixou a comida cair de sua mão, e Murray ficou muito feliz em ouvir isso. Ao mesmo tempo, o ministro das Finanças gritou que tudo estava errado porque ele realmente não podia alocar um orçamento. Noah perguntou novamente por quê.
Maeve disse que a conversa sobre construir um novo resort de verão para Sua Majestade. Você os conhece, não é? Noah disse que é claro que conhece, porque Sua Majestade já está bastante velho, e esta casa de veraneio, ao norte da capital, onde fica mais quente a cada ano. Maeve respondeu que esta vila será usada por Sua Majestade, então também com um palácio separado. Murray sabia que tudo isso era uma mentira descarada, e que não poderia gastar tanto dinheiro nisso. Maeve gritou não apenas a vila, será uma cidade com uma população de cerca de 5.000 pessoas. E isso custará muito dinheiro. Esta é a razão pela qual o orçamento foi reduzido. Noah ordenou a ele para matar os meninos irritados e disse que isso era um enorme desrespeito. Maeve grita que ele nem se atreve, e Noah diz que vai incriminar seu pai. Afinal, é necessário controlar as águas na área afetada pela enchente, mas eles não podem obter dinheiro do tesouro porque estão construindo uma vila. E assim ele oferece incriminar o pai dele. Maeve começou a gritar que ele estava errado, e então se jogou de joelhos e disse que era um completo mal-entendido. Noah ordenou a ele que devolvesse o dinheiro, ou então ele quer que Noah vá diretamente a Sua Majestade. Maeve começou a gritar para eles alocarem imediatamente um orçamento para Aljoy. Aljoy agora a maior prioridade. Murray ficou muito feliz em ver isso, porque este homem, sem dar um único passo, foi capaz de forçar o Ministério das Finanças a desistir. Ao mesmo tempo, ele disse que ficou impressionado com a pressão nas negociações. Sua habilidade hábil na fala que explora as fraquezas do oponente. Murray acrescentou que estava envergonhado de pedir a Sua Majestade por tal posição. Noah pensou que Murray estava pensando que o príncipe iria agir à força por conta própria. Ao mesmo tempo, Murray curvou-se para Noah e agradeceu sinceramente. Somos levados à saída da mansão, onde Murray diz que tentará voltar o mais rápido possível para melhorar a administração da terra. De repente, Noah percebeu um rapaz correndo em sua direção e gritou que tinha uma mensagem de Sua Majestade dizendo que queria vê-lo. Então Noah deveria ir com ele. Noah ficou surpreso com isso e foi para o castelo onde seu pai estava alimentando os pássaros. Noah se ajoelhou e disse que veio atender ao chamado. O imperador disse a ele para ficar à vontade porque ele fez um bom trabalho e estão falando sobre a Joy. Noah ficou muito surpreso com isso. Meu pai tinha ouvido dizer que ele havia derrotado Maverick. Noah não entendeu como isso aconteceu, tendo acabado de sair recentemente do Departamento do Tesouro. Meu pai disse que a informação é uma arma e ele deveria ter o hábito de poli-la, e decidiu repetir, dizendo que foi um bom trabalho. Noah disse que fez o óbvio. O imperador observou que é difícil dar como certo o óbvio, e há muitas pessoas que falam bem, mas poucas conseguem dar como certo. Aproximando-se dele, deu-lhe um tapinha na cabeça e disse que ele tinha apenas 6 anos, mas já era incrível. Noah ficou feliz com isso. Seu pai notou sua espada e disse que ele tem controle completo sobre essa espada Leviatã. Considerando a história desagradável que se seguiu, tenho que dizer que é impressionante. Tenho que transformar Noah em um mestre da espada, mestre na esgrima. E então ele gritou por Noble. Imediatamente depois, um homem blindado caminhou em sua direção. Era Damien Noble. Então, seu pai perguntou a ele se conhecia Noah. E ele gostaria que Noble o ensinasse a usar a espada. Noble respondeu que fará o melhor possível. Como dizem as pessoas, ele é um espadachim que não tem igual no uso da espada. Noble se ajoelhou diante de Noah e disse que era uma grande honra para ele. Meu pai disse que Noah deveria se inspirar nele. Noah concordou feliz. Imediatamente, Noble sacou sua espada, dizendo que agora eles entrariam em ação e viriam o que poderiam oferecer. O pai acrescentou que ele era apenas uma criança que não tinha sido ensinada em nada. Ao mesmo tempo, Noble respondeu que não estava procurando habilidades, mas apenas caráter. Noah se perguntou se era possível convencê-lo tão facilmente e se isso significava que ele confiava tanto nele. Noah pegou sua espada e estava pronto para atacar, mas Noble disse que ele poderia atacá-lo de qualquer lugar. Noble disse que esperava que Noah pudesse atacar de diferentes posições. Claro, Noah respondeu enfaticamente. Então ele atacou Noble. Suas espadas se tocaram. Noah virou sua espada e atacou novamente. No entanto, Noble conseguiu reagir e bloqueou novamente. Então Noble disse que faria. Enquanto isso, Noah continuou a atacar. Ele balançou com força e acertou. Noble ficou chocado. Sua espada foi tirada de sua mão. Ele não conseguia entender como isso havia acontecido. O imperador sorriu. Noble pediu desculpas ao imperador por não conseguir treinar Noah. O imperador perguntou o que isso significava. Noble explicou que a força e a velocidade de Noah ainda estão no nível de uma criança, mas suas habilidades em esgrima de nível mestre foram alcançadas. Noble disse que Noah tirou a espada dele com uma única técnica. Isso significa a derrota completa de Noble. O imperador começou a dizer algo, mas depois riu e disse a Noah que foi incrível. Noble riu e disse que Noah era realmente o filho do imperador. O imperador começou a falar sobre a seleção de cavaleiros, na qual Noah, segundo o imperador, será a principal escolha.
Noah ficou surpreso. Noble disse que Sua Alteza era a melhor opção para a posição. A escolha do cavaleiro é o maior evento anual do Império. O termo Impérios na Terra significa Império, e embora ninguém o chame assim hoje em dia, o nome original oficial era Emeria Mirissa. Mirs é uma palavra antiga para guerreiro. Em outras palavras, Mirs é uma terra de guerreiros. O Império tem a tradição de valorizar guerreiros. Dizem até que o exército é a única maneira de alcançar uma carreira bem-sucedida. As pessoas que conseguem ir mais longe de todos os impérios estão lutando na capital imperial. Os vencedores recebem o título de cavaleiro e imediatamente se juntam às fileiras da classe alta. Noah pensou em se tornar um juiz porque era conveniente para ele. O cavaleiro que vence a seleção se torna subordinado do juiz da seleção. Noah possui uma habilidade única e adicional por algum motivo. Isso depende de seus subordinados e das pessoas em seu território. Isso precisa ser acumulado. Enquanto isso, Noah disse que faria o seu melhor. Ele continuou pensando que, se tivesse subordinados fortes, ele próprio se tornaria mais forte. O imperador disse que havia apenas uma decisão a ser tomada, então perguntou qual decisão Noah tomaria. O herói disse que na liga e no torneio, os métodos de sobrevivência das pessoas são completamente diferentes. Ele afirmou que precisava de todos os qualificados de todo o império na cidade imperial. Noah queria que fosse feito bem diante dele. O imperador perguntou por quê. Noah respondeu que o império era grande, e com um grande evento como esse, ele não seria capaz de controlar totalmente localmente. Noah disse que seria estranho perder uma pessoa talentosa por nada. Ele também expressou ao seu público que gostaria de ver o talento. O imperador explodiu de rir e concordou, deixando isso a cargo de Noah. Após algum tempo, Noah já está no castelo. Ele perguntou a Zoe se havia um candidato de sua aldeia para escolher um cavaleiro. Zoe respondeu alegremente a essa pergunta. Segundo ela, essa é a única maneira para eles, pessoas comuns, subirem na carreira. Zoe disse que todos os anos vinha alguém de sua aldeia. Noah respondeu que este ano ele eliminou a qualificação local e, portanto, qualquer número de pessoas pode vir. De repente, ele percebeu que algo estava errado com Zoe. Ele perguntou se algo havia acontecido. De repente, Zoe exclamou que sentia muito. Noah disse que pediu a ela para simplesmente dizer o que pensava. Zoe disse que o único candidato de sua aldeia foi selecionado para a seleção qualificatória. A razão para isso, segundo ela, foi o pagamento da estrada e uma quantia muito grande de dinheiro para viver na capital. Zoe disse que todos se reuniram na aldeia porque esta situação envolve uma pessoa. Ela prosseguiu dizendo que, se tudo corresse bem, ela seria capaz de corresponder às expectativas da aldeia. Ela queria dizer algo sobre a pessoa escolhida, mas de repente exclamou que faria o seu melhor. Noah pensou que então, provavelmente, o talento poderia passar despercebido. Afinal, devido à pressão, eles não serão capazes de mostrar sua força. Noah ofereceu-se para resolver isso. Zoe ficou chocada. Ele disse que poderia providenciar tanto a estrada quanto o alojamento. Zoe ficou um pouco preocupada, porque custaria muito dinheiro. No entanto, Noah disse que não começaria tudo do zero. Então ele chamou um dos criados. Ele ordenou a um deles que descobrisse quantas casas vazias há na cidade e as comprasse em diferentes partes da cidade. Ele também disse a eles para construir algo como um dormitório se não fosse suficiente. Dependendo do número de pessoas, pode ser necessário comprar suprimentos para uma vila inteira. Então Noah ordenou que informassem imediatamente aos amigos dos comerciantes de grãos. Noah também está indo para a capital. Então ele ficou emocionado por Noah ser incrível. E assim, em um instante, estamos na cidade. Noah caminhou pela rua e pensou que não haveria problemas com o suprimento de grãos durante o processo de seleção. E isso era uma coisa boa. Ele começou isso porque talvez até alguns deles pudessem ser talentosos. De repente, alguém chamou por Noah. Era um de seus irmãos que passava de carruagem. Era o 8º príncipe do Império, Oscar Arara. Este é o irmão mais velho de Noah e também, segundo as pessoas, o melhor príncipe entre os demais. Oscar perguntou o que Noah estava fazendo em um lugar assim. O herói respondeu que estava apenas caminhando e depois perguntou o que Oscar estava fazendo ali. O 8º príncipe disse que estava indo para a Rua Cobalto. Depois, conversaram por um tempo e foram juntos para lá. Noah entrou na carruagem e ela partiu. Na carruagem, Oscar disse que tinha ouvido seu pai constantemente elogiando Noah. Oscar se perguntou há quantos anos não via seu pai tão feliz. De repente, a carruagem parou e Oscar disse que continuariam a pé. Este é o lugar onde Oscar usa voluntariamente as pernas para caçar tesouros. Esta é a Rua Coboltova. Noah ficou surpreso ao vê-la. A Rua Coboltova é um lugar onde lojas de antiguidades ou lojas estão concentradas, onde todas as antiguidades do Império são reunidas. Encontrar verdadeiros tesouros nesta pequena cidade é considerado uma bênção do grande. Noah disse que ouviu dizer que tudo aqui era bastante caro. Oscar disse que isso não era totalmente verdade, porque 10.000 rens seriam suficientes para um grande negócio.
No entanto, o salário médio mensal de um homem adulto na cidade é de 10 rens. Não é uma quantia pequena, mas é um tesouro. Eles foram até um balcão e Noah exclamou que até pinturas havia aqui. Oscar respondeu que a maioria dessas pinturas eram falsificações. Eles olharam para um par de relíquias e depois seguiram em frente. O herói percebeu que a tendência aqui é a seguinte: há mais lojas do que barracas. Noah sente que há muitas coisas boas aqui. Enquanto caminhavam, ele de repente se interessou por uma relíquia. Ele pegou o livro e perguntou ao atendente quanto valia. Noah comprou este livro por 3 rens. O herói olhou fixamente para este livro e ficou em silêncio. Oscar perguntou por que Noah estava olhando para ele com uma expressão assustadora. De repente, uma realização surgiu em Oscar, e ele começou a se preocupar. Nervosamente, disse a Noah para deixá-lo dar uma olhada. Oscar exclamou felizmente que era sem dúvida um tesouro. Aconteceu ser o livro mágico do grande mago André. E este é o original. Oscar disse que a frugalidade de Noah não deve diminuir. Aconselhou Noah a cuidar dela como se fosse seu cabelo. De repente, ele olhou para suas estatísticas. Depois que Noah pegou este livro, sua habilidade de vento ganhou a habilidade Plus. Ele disse que essa era definitivamente a razão. Ele nem conseguia dizer se poderia ser chamado de tesouro. Oscar, enquanto isso, perguntou para onde Noah estava olhando por tanto tempo. Assim como o pai deles, Oscar elogiou Noah. De repente, o herói começou a sentir algo. Oscar perguntou como ele se sentia. Noah imediatamente sacou sua espada. Ele tirou a espada para perfurar o livro. Oscar ficou chocado e não conseguia entender o que seu irmão mais novo estava fazendo. Leviathan disse a Noah para fazer isso, porque esse livro contém a alma de alguém. No entanto, acabou que Noah apenas tocou o Leviathan no centro da estrela desenhada no livro. De repente, uma aura sombria começou a irradiar de um pequeno buraco no livro. Após isso, este livro se abriu e caiu no chão. Ele se abriu e muito mais aura sombria começou a irradiar dele. Oscar ficou atrapalhado, mas Noah parecia completamente calmo. Algo enorme apareceu na frente de Noah e Oscar. Era uma criatura encapuzada com olhos brilhantes e uma lança na mão. Essa aura sombria envolveu tudo. Oscar ficou chocado. Ele se perguntou se o livro proibido continha a alma de uma pessoa. Então começou a gritar para Noah correr. Porque este é o espírito vingativo do grande mago do vento. No entanto, Noah pulou na direção desse espírito. Ele golpeou com seu Leviathan. Após o impacto, ele pousou, e sua espada de repente brilhou. Quando Noah pousou, ele atacou novamente. A aura sombria começou a se dissipar. Estava ficando menor e menor. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Noah então olhou para suas estatísticas e viu que o Plus havia desaparecido de seu status. Noah perguntou ao seu irmão o que ele acabará de gritar. Oscar estava chocado e não conseguia dizer uma palavra. No entanto, quando se recuperou, perguntou quando Noah havia ficado tão forte. Oscar ficou ainda mais chocado ao ver que nenhum dano havia sido causado à cidade. Noah disse que esse golpe teria sido direcionado para cima. O irmão mais velho disse que Noah compreendeu bem a situação. Oscar ficou surpreso e exclamou que era imediatamente óbvio que Noah era seu irmão mais novo e filho de seu pai. De repente, alguém se aproximou deles e se desculpou antecipadamente por sua falta de tato. O homem disse que é o proprietário desta loja e viu o que acabará de acontecer. Ele pediu a eles para darem uma olhada em algo. Noah perguntou se o homem tinha algum tesouro, e assim, após uma breve discussão, foram até a loja do homem. Depois de um tempo, já estavam na loja e sentados à mesa. Noah disse que esta sala era um passo abaixo das casas dos aristocratas. Esta sala, segundo Noah, é um exemplo da melhor hospitalidade que um plebeu pode oferecer. Oscar ficou agradavelmente surpreso e disse que Noah é tão pequeno e já capaz de entendê-lo. E então o homem finalmente saiu para eles, segurando uma caixa nas mãos. Ele se desculpou por saudá-los tarde. O homem se apresentou como Alan Barty. Alan disse que a proeza do 13º príncipe é digna dele. Alan admira a grande força de Noah. No entanto, o pequeno príncipe disse que não há nada de errado com isso, porque na verdade, ele mesmo provocou isso. Noah fez isso para que as pessoas não se preocupassem. Alan disse que Noah era muito humilde. Ele também expressou sua confiança de que Noah será capaz de resolver esse enigma. Alan abriu a caixa, e havia um anel. A lenda deste anel diz que o anel revelará a sua verdadeira forma quando seu verdadeiro dono aparecer. Noah perguntou se Alan queria encontrar o verdadeiro dono ou se queria que Noah o experimentasse. Alan se desculpou e disse que era verdade. Noah concordou em experimentar o anel. Antes de fazer isso, perguntou se Alan achava que poderia ser lixo. Alan disse que pensou sobre isso, então o vendeu, mas está voltando antes que Alan perceba. Noah ficou surpreso e perguntou novamente a Alan. O homem disse que era algo muito estranho, então Alan tem certeza de que há algo. Noah, vá em frente, experimente. Oscar exclamou. Então Noah pegou o anel e o colocou no polegar.
Assim que Noah o colocou, uma voz disse algo sobre verificar o limite de nível. Noah ficou chocado. Em seguida, a voz disse que o novo proprietário foi confirmado. Marcação, disse a voz. De repente, o anel se transformou em uma espécie de líquido e começou a envolver Noah. Oscar e Alan, enquanto isso, assistiam, chocados. Este anel começou a se transformar em uma armadura para Noah. E finalmente, esta armadura estava totalmente vestida nele. Era uma armadura branca. Noah olhou para suas estatísticas e viu que seu status não tinha mudado nada. O garoto disse que ficaria com este anel. Alan não se opôs, mas pelo contrário, ficou feliz em dar este anel ao jovem príncipe. Noah disse que a recompensa seria entregue mais tarde. No entanto, Oscar de repente decidiu pagar. Ele decidiu dar a seu irmão mais novo. Ao mesmo tempo, ficou surpreso que Noah não fosse como todos os outros, porque primeiro ele conseguiu uma espada mágica e agora esta armadura. E assim, depois de um tempo, eles estavam indo para algum lugar de carruagem novamente. Noah disse que, de acordo com os pensamentos de ligação, a armadura pode ser retirada e removida a qualquer momento. Se a armadura em si for danificada e o anel estiver seguro, ela poderá ser restaurada mais tarde. Oscar disse que era incrível. Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim. A carruagem parou e Noah disse que afinal, a Rua Cobalto também era interessante. Noah desceu da carruagem assim que alguém se aproximou dele. Era algum bandido que queria matar Noah com uma espada. "Cuidado!" Oscar gritou. O bandido estava prestes a golpear, mas de repente, do nada, um escudo apareceu sobre a cabeça de Noah. Um momento depois, o homem foi amarrado pelos guardas. "Você é um sujeito teimoso", disse Noah a eles. Oscar, enquanto isso, estava chocado e não conseguia entender de onde veio o escudo. Noah disse que vinculou o anel e o Leviathan juntos. Leviathan funciona como uma defesa automática porque sente hostilidade em relação a Noah. Oscar ficou surpreso, mas imediatamente se acalmou. Ele disse que Noah já sabe como usá-lo e é incrível. Um dia se passou desde esse incidente. Enquanto Noah estava se vestindo, pensava que esse cobrador de dívidas não deveria mais ser restaurado, já que o atacou. Ele queria contar isso para Alice para acalmá-la. Ele veio vê-la se apresentar. Ninguém pensou no fato de que essa criança ainda estava crescendo. No entanto, de repente, um homem bêbado se aproximou dela e disse que essa música era boa. E então ordenou que ela viesse e derramasse para ele. A garota estava prestes a dizer algo, mas o homem bêbado a interrompeu. De repente, outro espectador bêbado começou a gritar que foi o primeiro a colocar os olhos nesta criança. Então a primeira bebida foi dele. E assim começou um conflito. Eles gritavam que iriam se matar. Mas de repente, Noah apareceu entre eles e usou seu escudo. Os punhos de ambos doeram com o golpe. Eles estavam muito zangados com Noah e perguntaram a ele o que ele estava fazendo. No entanto, Noah não esperou que eles atacassem e agiu primeiro. Noah cortou habilmente todas as roupas deles em pequenos pedaços. Eles não conseguiam entender como isso aconteceu e fugiram imediatamente. A plateia começou a gritar que foi uma grande habilidade com a espada agora mesmo. Reconheceram o príncipe. A plateia disse que, como esperado do príncipe, sua habilidade com a espada também é de alto nível. Ele se aproximou da garota e perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que tudo estava realmente bem e agradeceu a ele. Um homem correu até Noah e disse que estava arrependido. O pequeno príncipe disse para não deixar mais clientes assim entrarem a partir de agora. Isso deixou o homem um pouco confuso porque, segundo ele, esses são os clientes que sustentam o bar deles. O homem começou a dizer algo, mas Noah imediatamente disse que estava comprando o bar inteiro. O homem ficou chocado. Noah entregou a ele uma bolsa de dinheiro e disse que eram 1000 rens. Noah disse que comprou a loja inteira, então isso não deveria acontecer novamente. O antigo dono do bar ficou muito feliz. Alice se virou para Noah e começou a perguntar algo, mas Noah disse a ela para continuar cantando. Ele disse que tudo o que procurava nela era o canto. Tudo o que ela precisa, diz ele, é cantar. Noah disse que esperava que o imperador pudesse ouvi-la. Até lá, instruiu-a a melhorar. Alice ficou muito animada. Ela ofereceu a ele outra música. Noah concordou e ela começou a cantar. Todos na plateia ficaram chocados, pois isso não era uma melodia comum. Parece que ela melhorou instantaneamente. Todos estavam aplaudindo e animados. De repente, um homem se aproximou e perguntou se isso também era poder de Noah. Era Byron. Ele disse que essa criança agora pode responder a Noah. O pequeno príncipe disse que havia algo nisso e depois perguntou a Byron o que ele estava fazendo ali. Byron disse que estava apenas passando e viu Noah. O herói exclamou imediatamente que isso era uma mentira. Noah disse que os comerciantes não podem perder tempo, especialmente se forem um comerciante bem-sucedido. Byron parecia surpreso e depois disse que esperava isso de Noah. Byron disse que na verdade queria fazer muitas perguntas a Noah. Ele disse que este ano era hora de contratar novos servos no Palácio Imperial. Uma vez por ano, o Palácio Imperial recebe um grande número de criadas.
Este é um conjunto nominal de servos. Se alguém chamar a atenção de Sua Majestade, eles são ordenados a passar a noite. Esta é uma grande chance de se tornar uma concubina, e assim por diante. Noah perguntou sobre o que havia acontecido. Byron pediu a ele para explicar a tendência de seleção. Noah perguntou se Byron realmente queria enviar a mulher para o Palácio Imperial. Byron assentiu. Governo e negócios são inseparáveis. Noah sabia que se o homem de Byron estivesse no palácio, eles seriam capazes de obter informações o mais rápido possível. E se o homem dele se tornasse uma pessoa famosa, seria uma grande vantagem comercial. Byron exclamou que não pediria de graça e que já havia enviado seus sentimentos à mansão. No entanto, Noah pensou que Byron não deveria pagar antecipadamente, porque primeiro é preciso alcançar isso. Noah disse que, se gostasse dessa garota, a faria sua serva. Byron agradeceu alegremente e disse que escolheria uma garota que Noah definitivamente gostaria. O herói repetiu mais uma vez que estava falando sério ao dizer que deveria gostar dessa garota. Byron disse que é como um trabalhador árduo que se desenvolve instantaneamente. Noah concordou e disse que poderia dar a Byron quantas tentativas ele quisesse para se qualificar. Byron agradeceu por sua generosidade. Noah perguntou se Byron ainda tinha mais alguma coisa para perguntar. Byron se curvou e disse que, se possível, gostaria de usar o brasão de armas de Noah ao seu lado. Noah perguntou se estaria sob seu controle. Noah disse que era uma boa ideia, mas acrescentou que não toleraria traição. O herói olhou suas estatísticas e viu que inteligência e espírito receberam um plus. Ele pensou que isso aconteceu apesar de estarem agora em uma rua quase completamente cheia. Noah pensou que, se aumentasse o número de subordinados como estavam, se tornaria mais forte e mais forte. Então, de repente, ele viu que a água estava começando a desaparecer. O herói ficou agitado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Plus é uma correção para subordinados. O status S foi atribuído a Noah, quando as terras de Almeria foram subordinadas a ele. Em outras palavras, houve um incidente em Almeria. Um incidente que parece ter acontecido por causa de seu subordinado. Temos um flashback e vemos que Noah voltou para o castelo. Ele ordenou que as criadas preparassem a carruagem porque ele precisava se encontrar com o imperador. Noah estava preocupado e pensando no que havia acontecido em Almeria. Depois de um tempo, Noah chegou à casa de seu pai. O imperador perguntou como ele conseguiu entender isso. Noah ficou chocado. Noah perguntou se seu pai sabia disso. O imperador negou e disse que estava apenas olhando os sinais. Noah disse que se fosse assim, definitivamente aconteceu. O imperador disse que houve uma revolta em Almeran. Ele perguntou a Noah o quão grande ele achava que era a escala da rebelião. Noah pensou em como o status S havia aumentado quando ele se tornou o governante das terras de Almeran, mas agora estava reduzido. Noah disse que acha que a escala é pequena no momento. O imperador exclamou que essa era a resposta correta, já que, segundo o relatório, havia atualmente 5.000 pessoas. O imperador disse que era uma escala pequena e era a terra de Noah, e depois perguntou se Noah estava pronto para resolver o problema sozinho. Ele pensou por um momento, depois disse que achava que seria impossível. O imperador ficou surpreso com essa escolha. Noah disse que ainda era jovem, e nem mesmo conhecia o campo de batalha. Ele não sabia se os soldados o ouviriam. Noah disse que achava que seria uma boa decisão enviar um dos outros irmãos. O imperador disse que essa era uma resposta inesperada, mas, após um julgamento objetivo, é difícil recusar. O imperador concordou em escolher alguém que não fosse Noah, mas perguntou ao menino quem ele poderia enviar. Noah apontou para o irmão Henry como a melhor opção. Noah disse que, julgando pela escala, precisamos ir para o ataque. Não há necessidade de truques inteligentes aqui, e o irmão Henry é o mais cauteloso dos príncipes, então, na opinião de Noah, ele é mais adequado para isso. O imperador sorriu e exclamou que faria isso porque era uma escolha maravilhosa. Um momento depois, Noah está sentado na mesma carruagem com seu irmão Henry. Ele perguntou se Noah estava certo de querer abrir mão dessa boa oportunidade. Henry disse que o império deles é um país de guerreiros. Se Noah alcançar o sucesso militar, isso o ajudará no futuro. Noah respondeu que não se pode liderar soldados sem conhecimento. O garoto tem certeza de que não morrerá, mas há chances de que soldados possam morrer em vão. Henry disse que Noah o surpreendeu porque pensou em tantas coisas. Henry disse que lidaria com a cavalaria inimiga e limparia a terra de Noah. De repente, o Leviatã começou a brilhar. Noah gritou imediatamente para seus subordinados pararem a carruagem. Leviatã reagiu, o que significa que alguém está mirando em Noah. O menino pulou da carruagem com o pensamento de que não poderia envolver seu irmão nisso. De repente, ele viu um círculo mágico no chão, não muito longe dele. Este círculo mágico começou a brilhar. Henry estava muito preocupado com seu irmão. De repente, alguém jogou uma rede sobre Noah. No entanto, o garoto estava envolto em escudos. Ele percebeu que era um ataque dos rebeldes. Ele percebeu que, mesmo que tivesse 6 anos, enquanto fosse um senhor, seria alvo de qualquer um.
Noah estava cercado por 4 pessoas. Eles pularam nele e atacaram de todas as direções. Noah desferiu uma série de socos e os matou todos. Os rebeldes ficaram chocados, assim como Henry. O irmão mais velho de Noah disse que foi incrível, porque em apenas alguns dias Noah ficou mais forte. Henry perguntou o que era o escudo. Noah respondeu que era um item mágico que ele encontrou na Cobalt Street. Este item mágico é compatível com Leviathan, então Noah os usa em combinação. Henry riu e admitiu que era uma resposta mais surpreendente do que ele esperava. Mas Henry disse que Noah os matou. Noah disse que não matou ninguém. Henry ficou chocado. Ele começou a tocar nos rebeldes e percebeu que o garoto estava falando a verdade. Noah disse que, após o impacto, eles desmaiaram com o feitiço de Leviathan. Afinal, tal pessoa pode cometer suicídio. Henry riu e pediu a Noah para deixá-los com ele. Ele prometeu que faria com que começassem a falar. Voltamos no tempo e vemos Byron falando com Noah. O pequeno príncipe disse que tinha algo que queria que Bajoran fizesse. Noah perguntou se Bajoran fazia negócios perto de Almeria. Bajoran respondeu positivamente a isso. Noah imediatamente ordenou a ele que comprasse comida para cavalos imediatamente, pois havia 10.000 vrens disponíveis. Bajoran perguntou por que Noah queria fazer isso. O príncipe respondeu que se houvesse um vazamento, poderia haver problemas, já que houve uma revolta em Almeria. Noah disse que os rebeldes pareciam ser bons a cavalo. Noah disse que, para neutralizar sua unidade de cavalaria, ele queria reduzir seu suprimento de alimentos. Byron perguntou se ele poderia comprar toda a comida humana. No entanto, Noah disse que isso não deveria ser feito, já que eles precisam comprar comida para cavalos de fora, porque há um limite para a pilhagem dos residentes locais. Byron disse que as rações dos soldados poderiam ser recompensadas, mas a comida para cavalos era uma questão completamente diferente. Noah disse que Byron acertou. Byron exclamou que começaria imediatamente. Noah pensava que isso deveria facilitar um pouco a luta de Henry. Voltamos no tempo e vemos o imperador conversando com Noah. O imperador disse que um dos rebeldes havia falado. Ele disse que queriam pegar Noah e depois usá-lo para seus próprios propósitos. No entanto, Noah disse que tudo isso poderia acabar sendo uma mentira. O imperador pensou sobre isso e disse que Noah era bastante inteligente. Ele disse a Noah para não se preocupar porque havia uma maneira de descobrir se o rebelde estava dizendo a verdade. Noah de repente se lembrou do caminho da serpente. Ele pensou que não sabia nada sobre tortura, então aceitaria como estava. O imperador o elogiou e disse que se Noah fosse pego, o império teria que fazer uma escolha difícil. O imperador mencionou que Noah tinha anotado a comida. Noah ficou chocado, pensando como isso aconteceu de novo, não faz muito tempo. O imperador disse que qualquer um pode fazer um cerco. No entanto, o imperador ficou surpreso que Noah levou em consideração o território e fez um cerco não apenas aos cavalos, mas também ao próprio território. O imperador, colocando a mão no ombro de seu filho, disse que essa ideia e capacidade de agir não eram algo que pudesse ser feito facilmente. Noah estava radiante e agradeceu ao pai. O imperador disse que deveria dar a Noah uma recompensa. Mas o dinheiro, em sua opinião, seria muito vulgar. O imperador chamou Cruz. Ele permitiu que uma espada fosse fixada ao brasão de armas de Noah. Ele ordenou que emitisse uma proclamação. O império é um país de guerreiros. Não é possível adicionar uma espada ao brasão de armas sem a permissão do imperador. Se usá-la sem permissão, a pessoa que o fez será acusada de blasfêmia ou pior, pena de morte. Em outras palavras, é o mais alto grau de honra. Noah agradeceu e disse que estava feliz. O imperador perguntou se Noah já havia decidido como escolheria a noite. O garoto respondeu que já tinha um plano. O imperador perguntou como era o plano de Noah. O garoto perguntou se poderia mostrá-lo a este lugar. O imperador deu sua permissão. Depois de um tempo, Noah estava sentado em uma cadeira, e 4 pessoas estavam em pé ao seu redor com baldes. Uma delas jogou água nele, após o que um escudo apareceu. Os subordinados começaram a derramar água de diferentes direções, mas o escudo sempre protegia Noah. O imperador ficou surpreso. Noah disse que não faria nada, e a pessoa na eleição atacaria Noah verá até onde eles podem chegar e, em seguida, decidirá. O imperador disse que moveriam a seleção para um lugar onde seria mais fácil para Noah conduzir o processo longo. No entanto, o imperador disse que também havia um perigo nisso. O imperador disse que poderia acontecer de haver um homem forte que pudesse romper a defesa. No entanto, Noah disse com confiança que estava pronto para isso. O imperador exclamou com um sorriso que este era seu filho, o príncipe do império. Somos transportados de volta à casa de Noah. Quando ele entrou, a empregada disse a ele que Byron o estava esperando na sala de estar. Noah viu Byron e disse que ele estava adiantado. Byron respondeu que a quantidade de ração processada era limitada. Segundo ele, não será difícil comprá-las todas, já que Byron conhece sua localização. De repente, Zoe entrou correndo em seu quarto, pedindo antecipadamente o perdão de seu mestre. Ele disse para ela entrar. Zoe estava preocupada.
Ela disse que havia um homem ferido no portão principal. Zoe disse que o homem vinha de Almeria com um relatório urgente. Noah ficou chocado. Ele correu imediatamente na direção desse homem. Noah viu este homem que estava gravemente ferido. O homem disse que era a primeira vez que encontrava Noah. Este homem é o capitão de um esquadrão de 10 homens na província de Adora de Almeria. O homem gritou que houve uma revolta em Almeran. Ele disse que seus superiores haviam iniciado a revolta. Byron ficou um pouco perplexo que tivessem chamado isso de relatório urgente, já que Noah já tinha essa informação. Byron ficou com pena do homem, pois isso não faria bem a Noah. O pequeno príncipe disse que entendia. Então, imediatamente exclamou que esse homem precisava ser curado. Inicialmente, Noah queria dar ao homem 500 rens, mas então ordenou que lhe dessem 1000 rens como recompensa. Byron ficou chocado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele perguntou a Noah o que ele queria dizer com isso. Byron disse que a informação que esse homem trouxe era inútil. Byron perguntou por que havia uma recompensa tão grande. Noah respondeu que isso era certamente verdade, mas o capitão tinha vindo contar isso a Noah sem considerar o perigo. Noah disse que ele tinha que retribuir sua lealdade. Byron disse que achava que era muito dinheiro. No entanto, Noah respondeu que achava que valia a pena. A ação ainda ocorre na casa de Noah. Zoe estava tremendo e caminhando pelo corredor. Ela bateu na porta de Noah e ele a deixou entrar. Zoe entrou, mas não disse nada. Noah perguntou se algo estava errado. Noah disse que o rosto dela estava azul escuro. De repente, ela caiu de joelhos. Noah levantou-se da cadeira e foi até ela, perguntando ao mesmo tempo o que havia acontecido. Ela lhe mostrou um saco com horror nos olhos. Noah pegou o saco e viu que havia dinheiro dentro. Havia cerca de 500 rens lá. Zoe disse que um estranho deu a ela. Ela tirou outro saco pequeno e disse que se ela entregasse esse saco ao mestre, seria a recompensa dela. Zoe disse que o estranho disse que eram comprimidos para dormir. Noah perguntou se essa pessoa queria que Zoe misturasse com a bebida de Noah ou algo assim para fazê-lo desmaiar. Assustadas, Zoe disse que achava que era verdade. Noah pensou que provavelmente era uma rebelião. Ele percebeu que isso significava que eles estavam tão interessados nele. Noah disse que entendia. No entanto, perguntou por que ela trouxe isso para ele. Zoe exclamou que não poderia trair seu mestre. Afinal, ele até a ajudou com a vila. Começando a chorar, Zoe disse que se ela não fizesse isso, essa pessoa disse que a mataria. Ela foi forçada a aceitar, mas não pode trair Noah. O pequeno príncipe disse que a entendia. Então ele pegou um pedaço de papel e escreveu algo. Depois, entregou a Zoe. Ele disse que era uma recompensa. Noah disse que tentaram comprar a traição dela por 500 rens, mas ela não o traiu. Então Noah adicionou um zero a esse valor. Zoe ficou chocada, pois havia 5.000 rens ali. Zoe começou a gritar que não podia aceitá-los. Noah disse para ela pegar. Ela o agradeceu várias vezes. Todo o tempo, ela continuou a chorar. Noah disse que queria que ela fizesse mais algo. Zoe imediatamente se acalmou e exclamou que ele poderia ordenar qualquer coisa e ela faria. Noah pegou um comprimido para dormir em sua mão e disse que iria bebê-lo. Ele perguntou se, quando desmaiasse, ela o entregaria para eles. Zoe ficou chocada. Noah disse que então ela deveria correr imediatamente e se esconder, porque eles definitivamente tentarão cobrir sua boca. Zoe estava muito assustada. Algum tempo se passa e está tarde da noite lá fora. Noah abriu os olhos e cheirou feno. Suas mãos estavam amarradas. Noah foi sequestrado. Quando acordou, ouviu a voz de um homem. Eles não precisam ouvir o que está por vir. Uma pedra saiu dos ouvidos de Noah. Aconteceu que era uma espada de Leviatã. Noah percebeu que a arma tinha sido removida e o anel ainda estava lá. Com o anel, Noah se desamarrou facilmente. Noah pensou que estava em um prédio, mas acabou sendo apenas um carrinho. Somos transportados para a memória do sequestro de Noah. Vários homens correram para o escritório dele, e enquanto ele dormia, o pegaram para levá-lo a Almeria. Eles o jogaram no carrinho e partiram. Noah decidiu que provavelmente era tudo. Agora Noah entende a situação. Ele se levantou do carrinho e viu que havia cerca de 9 pessoas sentadas lá. Ouviu-se uma confusão e um dos rebeldes perguntou quem amarrou mal a corda. Noah pulou para fora do carrinho. Os rebeldes não o levaram a sério. Noah matou repentinamente um deles. Eles começaram a gritar e ficar bravos, mas era tarde demais porque Noah os matou também. Noah matou todos eles. Então ele disse que foi uma perda de tempo. Afinal, eles fazem parte dos rebeldes de Almeria. A tentativa de sequestro anterior falhou, então decidiram subornar seus servos. De repente, Noah viu seus subordinados. Zoe era uma delas. Noah perguntou a ela o que era aquilo. Zoe disse que estava preocupada com seu mestre, então perguntou aos soldados. Ela ficou chocada que Noah tinha feito isso sozinho. Noah então começou um diálogo com o capitão. Ele disse que confiava neles para carregá-los. Noah disse que eles o atacaram alguns dias atrás.
Segundo ele, seria bom se eles descobrissem algo em comum. O capitão começou a revistá-los. De repente, um deles deixou cair a espada. Noah gritou para o soldado não tocar naquela espada. Era a adaga que o homem havia mencionado. Através de Leviatã, Noah sente o poder da maldição. Maldições com pensamentos humanos. Noah estava preocupado. Você consegue fazer isso? Noah perguntou. Esta pergunta foi dirigida a Leviatã. Depois disso, Noah assumiu uma postura de luta, pegando sua espada. Então ele atirou. O projétil voou muito longe. Todos ficaram chocados. Este projétil quase voou para fora da atmosfera da Terra. Era o projétil que continuava voando. Passou algum tempo e Noah voltou ao imperador. Você veio! Exclamou o imperador quando viu Noah. Bom trabalho! Disse o imperador. Noah disse que estava feliz que tivesse dado certo. O imperador disse que o líder rebelde, Baker, foi morto na noite passada. Uma coluna de água que apareceu do nada perfurou diretamente entre as sobrancelhas, acertando a cabeça. Noah pensou em como estava feliz que o ataque de longo alcance ultrassônico de Leviatã foi bem sucedido. Ele disse que esta adaga com malícia estava direcionada a alguém com uma malícia igualmente forte. Os rebeldes de Almeria, que haviam perdido seu líder, foram suprimidos num piscar de olhos por seu irmão Henry. Em seguida, vemos um homem relatando que a maioria dos rebeldes foi capturada. Ele disse que precisavam do consentimento do imperador. O pai de Noah disse a eles para prepararem os cavalos, porque precisavam limpar todo o clã. Os membros da Assembleia ficaram felizes, dizendo que o imperador havia tomado a decisão certa. No entanto, Noah se aproximou dele e disse que tinha que recusar. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse e compartilhe para todos seus amigos.